E parece que o tal do Invencível, o rei do empate, dessa vez, no último minuto, tomou no brioco. Fala, meu amigo da Coletividade Palestrina, estamos aí para mais um vídeo. Que excelência de pós-jogo hoje, que delícia de pós-jogo hoje. Hoje eu vou chamar aqui uma pessoa especial que assistiu comigo o jogo e vai falar sobre o jogo. Venha pra cá, meu sobrinho, levanta aqui. Vai, com a palavra ele vai falar uma frase muito importante pra todos vocês. Fala aquilo lá aqui, fala. Palmeiras ganhou dos Tricas. Olha, vou te falar. Quando começou o jogo, irmão, parecia o match perfeito, tá ligado? O match perfeito era o time fraco, que é extremamente reativo, contra o time com ímpeto, com volume e totalmente ineficiente no ataque, totalmente sem eficiência de gol, né? Parecia o match perfeito pro empate até o último minuto do jogo, que reservou algo difícil pros Tricas, difícil. Antes de mais nada, meu amigo, se inscreve no canal, deixa o like, ajuda a firma, não custa nada, não cai o dedo, eu te garanto. E você ajuda muito nós. E pelo menos hoje, cara, hoje que a gente tá feliz, dá o like, ajuda a firma aí, ó. Põe o dedinho pro lado lá nos comentários e hype o vídeo, fechou? Vamos lá, meus amigos, vamos comentar desse jogo aí, que me deixou agoniado até o último minuto. E eu vou tentar explicar pra vocês, eu quero muito saber a opinião de vocês, se vocês concordam comigo. Senhor Abel Ferreira hoje, senhor Bebel Ferreira, que inclusive Bebel Ferreira foi expulso, mas dessa vez eu hei de dar a razão pra ele, porque aquele lance que ele foi expulso da reclamação, o cara segurou o Estevão pelo pé, irmão, e não deu amarelo, porque ele continuou no lance. Aquilo ali é escabroso, irmão. Aquilo ali é um escárnio em tantas camadas. E dessa vez, o Abel não devia ter sido expulso só por xingar, não. Tinha que ter saído na mão com aquele juiz. Foi escabroso não ter dado aquele amarelo. Mas enfim, hoje Bebel Ferreira entrou com um time modificado, que pra mim não era o ideal, tá? Eu sei, vai dar desculpa, precisa do condicionamento físico de certo jogador e bibibi, bobobó. Cara, eu entendo. Eu até entendo. Mas tem certos jogos que dá pra dar uma esticadinha a mais, tá? Dá pra dar uma esticadinha a mais. E começou com o Paulinho? Começasse com o Vitor Roque, irmão. Era jogo... Quando chegar no Fla, eu vou falar o que eu penso disso. Mas, sabe, dava pra ter esticado o Rios até o final. Dava pra ter entrado com o Maurício um pouquinho antes. Dava pra ter segurado o Rios até um pouquinho depois. Não precisava, sabe, entregar logo de cara. Sabe, o Palmeiras, assim, ele consegue ter o volume. Eu tô pulando etapas. O Palmeiras jogou com o Gomes, que é insaível. O Gomes parece que faz uns 10 jogos que ele não sai desse time. Gomes e Fux. Inclusive, pra quem gosta do Fux, quem tá falando, o Fux. Cara, Fux, Fazendeiro e Naves são peças de reposição. Jamais podem ser encarados como titulares, tá? O tal do Fux hoje, ele quase deu uma entregada pro São Paulo, que aqui talvez a nossa reclamação seria diferente. Talvez a gente estaria aqui muito mais puto se aquela entregada do Fux foram 2 vezes. Que ele espanou lá na zaga, entregou a bola pro São Paulo e quase que a gente toma gol. Foi por um pouquinho que o tal do Fux não fez merda hoje de novo. Então ele nada mais é do que uma peça de reposição que não é pra ser usado direto, tá? É quando precisar. Pra mim a vaga é do Murilo. Apesar de achar também o Murilo um pouco merdeiro, a posição é dele. Beleza? Gomes e Fux. E assim, tenho que falar, a zaga, ela foi necessária nos momentos de ímpeto do São Paulo, que foram muito poucos, né? São Paulo chegou algumas vezes, chegou bem algumas vezes, e ele saiu na cara do gol do Everton. Inclusive o Everton salvou o Palmeiras hoje. Porque o São Paulo, se eu não me engano, chegou umas 3 vezes na cara do goleiro. E que se o Palmeiras toma o gol, a história é completamente diferente. Completamente diferente. E a última delas foi um passe lindo do Oscar. Lindo. Que é um meia de passe criativo que a gente não tem. Não tem. Então assim, poderia ter sido diferente o nosso pós-jogo aqui se o São Paulo fosse um pouquinho mais efetivo. O São Paulo deu uma de Palmeiras, né? Efetividade zero. Aí beleza, jogou o Giai, foi um jogo tranquilo. Tenho que dizer que uma das chegadas do São Paulo também teve uma falha do Giai, mas eu acho que o Giai tá mantendo o padrão que a gente não pode reclamar, tá? Ele tá mantendo a posição ali e não tem que ser trocado,
Do outro lado, o Piquerez fez um mau jogo. Fez um jogo ruim. Hoje o Piquerez, ele tomou muitas decisões erradas. Mas muitas decisões erradas. Não foi um jogo bom do Piquerez, tá? Que a gente é acostumado a ver. Foi um jogo bem abaixo hoje do Piquerez, infelizmente. Aníbal fez uma partida classe A hoje. Gostei demais do Aníbal. E eu espero que ele continue, porque a posição aí dele não é do Thiago Santos que habla. O Thiago Santos que habla tem que ganhar a posição em jogo específico. Que você precisa de um cão de guarda. Quando não precisa de um cão de guarda, quando você quer ganhar o jogo, é o Aníbal que tem que jogar. É o Aníbal, porque ele tem qualidade de saída que o Martinez não tem. Não tem. Jogou o Richard Rios, que também tem que falar que fez um bom jogo hoje. O Peladeiro fez um bom jogo hoje. Não entendi a saída dele, eu vou chegar lá. Mas, enfim, pra mim, o ímpeto do meio campo do Palmeiras tem muito a ver com Aníbal e Richard Rios. Muito. E pra mim, ele teria que ter sido mantido até um pouquinho mais do jogo pra gente chegar ao gol, né? Aí, cara, foi meio estranho a gente falar do ataque, porque parecia que o Palmeiras jogava com uma linha de 5, 3-5-2, o Giai voltava a fazer o terceiro zagueiro, parecia que o Palmeiras, quando atacava no 3-4-3, o Paulinho saía do meio e ia fazer a ponta esquerda, o Estevão na direita e o Flaco Lopes horroroso na ponta, esticado lá na ponta não, no ataque, esticado lá na frente, mas defendia no 3-5-2, porque aí o Paulinho voltava pra fazer a linha de 5 e ele ficava na frente só o Estevão e o Flaco Lopes. Então não dá muito pra definir a questão dos dois laterais, porque o Piquerez me pareceu fazer um ala e o Alan fazer o ala do outro lado. O Alan fazer o ala, parece um trava-línguas, né? Mas enfim, o Alan é uma coisa engraçada, né? Eu falo que ele parece um coringa, não é? O nosso Ed Murphy do Palestra. Ele parece um coringa. Você não sabe a posição do Alan. Às vezes o Alan tá caído na ponta esquerda, às vezes o Alan tá caído na ponta direita, às vezes ele tá no meio, às vezes ele tá recuado, às vezes ele tá na frente. Cara, o Alan é uma coisa difícil de entender o que o Abel Ferreira pensa pra ele, né? Acho que tá faltando uma vaga, bota o Alan. Então às vezes ele fazia um lateral, mas às vezes ele fazia um ala, às vezes ele tava no meio. É difícil falar, cara, o que foi esse Palmeiras no esquema tático, né? O Paulinho, ó, eu tenho que falar uma coisa, o Paulinho, tecnicamente, ele é um excelente jogador, cara. Eu assim, não acompanhava muito o Atlético Mineiro, mas eu não lembrava do Paulinho ser um cara técnico. O Paulinho tem uma técnica com a bola no pé, que ele pode até jogar de 10. Não gostaria, mas pode. E eu, cara, desculpa, o torcedor do Atlético Mineiro, vem comigo aqui. Vocês assistiram o Paulinho jogar aí. Vocês estão vendo o Capivara jogar aí. Fala pra mim, como vocês têm coragem de comparar Paulinho com o Rony? Fala pra mim. O Rony é grosso, mano. O Rony é grosso. Ele é grosso. O Paulinho tem técnica, mano. O Paulinho pega na bola e você fala, isso é um jogador de futebol. Não tô falando que é a perfeição de jogador, não, mano. Longe disso. Mas pelo amor de Deus, não tem comparação, mano. Não tem comparação. Bom, e o Flaco na frente? A questão é a seguinte, o jogo se desenhou desde o primeiro tempo. O Palmeiras com muito mais volume que o São Paulo, mas o jogo se desenhou muito para Vitor Roque. Eu perdi as contas de quantas vezes o Flaco pegou a bola na profundidade, pegou a bola para carregar, pegou a bola para conduzir. Isso é característica do Vitor Roque, não é característica do Flaco. O Flaco tem que jogar em jogo posicional, na área, para receber, para fazer parede e para chuveirar. Se não for esse o jogo, se o jogo tiver desenhado igual foi hoje, é jogo do Vitor Roque. É jogo do Vitor Roque. Tanto que ele fez o gol. Tanto o jogo tava desenhado pra ele que ele fez o gol. Incrível, né? E o Vareta não saiu. Não saiu. O Abel, eu tenho que dizer isso. O Abel parecia que tava assim, ó. O jogador tá mal no jogo. Tá mal. Se tá mal no jogo, você vai ficar até o final. Você tá bem no jogo, você tá jogando bem, você vai sair. Isso, cara, ficou bem explícito na metade do segundo tempo, quando começou as alterações do Palmeiras. Porque o jogo tava igual. Foi igual, até o jogo inteiro foi assim, Palmeiras com ímpeto, Palmeiras com volume, o São Paulo só em contra-ataque, em alguns poucos contra-ataques e segurando o jogo. Aí, Bebel começou a mexer no time, tirou o Richard Rios e colocou o Evangelista. Pra quê? Pra quê? Não era jogo pro Evangelista, mano. Cara, eu tenho que falar de novo, o Evangelista é fraco. O Evangelista é fraco. Pro Palmeiras, é fraco. É fraco. A minha teoria vai se concretizar. Jogador de carreira em time que não é de carreira, tem alguma coisa errada. É fraco. Não queria, cara, mas é fraco.
Não, aí assim, custava manter num jogo que você precisa do resultado, o Richard Rizzo até o final? Cara, eu não tô pedindo. O próximo jogo, se eu não me engano, é contra o Sporting Cristal. É um time fraco. Poupa. Mas mantém o Rizzo até o final. Ele tava dando volume pro Palmeiras. O Palmeiras tava pouco efetivo, mas tava dando volume, sabe? Aí eu não entendo, mano. Não entendo. E o Flaco não saía nem que a porra. O Flaco ficou no time até o final, mano. Em vez de você colocar o Vitor Roque, ele colocou o Vitor Roque lá mais parecido pro final, mais perto do final. E o Vitor Roque ficou um pouco lateralizado. Porque a Vareta toma o lugar dele. Vitor Roque e Flaco não podem jogar juntos. Ou é um, ou é outro. Quem tem que fazer o segundo atacante é o Paulinho. É o Paulinho. Não é Flaco, não é Vitor Roque. Não é. E aí, cara, nesse chove no molha que tava o jogo, Palmeiras pouquíssimo efetivo, pouquíssimo. Entrou o Felipe Anderson também, que inclusive fez um bom jogo hoje. Eu achei que particularmente fez um bom jogo. Ele entrou no lugar do Alan. Mas o Palmeiras foi premiado, mano. De tanto que eu acho que teve tanto volume, mesmo pouco efetivo, que mereceu o gol, cara. Mereceu ganhar esse jogo. Mereceu. E aí vamos chegar pro lance fatídico desse jogo, né? Um lance que... Gol, cara. O gol. Isso é para desabrochar o Vitor Roque no Palmeiras. O moleque tem estrela. Tem estrela. O lance tem que ser todo exaltado para o Vitor Roque. Ele pegou uma bola na esquerda... Ele conseguiu ganhar no corpo, pro moleque parece um touro. Ele ganhou no corpo, ele voltou, ele achou o Felipe Anderson, que chutou bem pro gol, mas infelizmente bateu na trave, voltou, bateu na trave ou o goleiro defendeu, eu não lembro. Foi mais ou menos, eu preciso rever o lance. Voltou pro Vitor Roque e guardou a porra do gol. Gritei pra caralho. Só que eu achei que tava impedido. E eu gritei de novo quando não tava impedido. Porque assim foi milimétrico e a cara... ia ser muito broxante anular esse gol, cara. Muito broxante. Que vitória. E outra coisa que eu tenho que falar. E me dói falar isso, irmão. Me dói. Barueri tá outra vibe, mano. Barueri, com esse preço de ingresso que foi feito pra esse jogo, é outra vibe, mano. Você vê a torcida do Palmeiras pulsando atrás do gol. É outra vibe, mano. O Allianz Parque tá enterrado e sepultado, principalmente depois do que a Leila falou. Jogar no Allianz Parque vai ser uma coisa, jogar em Barueri vai ser outra. E infelizmente, jogos grandes esse ano vai ser no Allianz Parque. E aí, ó, só Deus sabe o que vai ser. Beleza? Excelente vitória, irmão. É pra gente dormir muito bem hoje, cara. Que vitória. Deixa aí nos comentários o que você achou desse jogo. Talvez amanhã a gente se vê aí pra falar alguma coisa, pra falar do jogo, uma coisa que eu tenho esquecido, porque na euforia aqui é difícil lembrar de tudo. Mas é isso, meus irmãos. Avante palestra, caralho!